Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui pela página do Amazonas Atual no Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Eu sou o Felipe Campinas e a gente inicia mais uma edição do programa O A da Questão. E hoje o nosso convidado é o deputado federal Saulo Viana, ele que foi membro titular do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados e vai falar sobre o Congresso Nacional, sobre reforma tributária e também sobre Zona Franca de Manaus. É por isso que, para começar, eu desejo aí as boas-vindas ao deputado. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite para discutir sobre esses temas. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite do Amazonas Atual. Bom dia a todos. Vamos conversar um pouco, que eu gosto muito desse tipo de bate-papo, porque acaba que a gente faz uma prestação de conta da nossa atuação lá na Câmara Federal. Eu queria começar essa conversa, deputado, falando sobre, repercutindo, na verdade, a declaração do governador Romeu Zema, do Novo de Minas Gerais, uma declaração aí que causou críticas, gerou críticas por parte de governadores do Norte e Nordeste, porque, afinal, ele é uma fala que divide o país, como afirmou aí os próprios governadores do Norte e Nordeste, inclusive o governador Wilson Lima também se manifestou sobre isso. Queria saber qual é o seu posicionamento a respeito dessa fala. Inclusive, ele usa ali um exemplo como as vaquinhas que produzem menos, para se referir a esses estados do Norte e Nordeste. Então, eu vejo a fala do governador Romeu Zema muito mais oportunista do que por convicção do que ele estava falando. Por que eu digo isso? Porque ele se coloca como um futuro herdeiro, do bolsonarismo, uma vez que o ex-presidente Bolsonaro tende a não poder ser candidato em 2026 por conta da inelegibilidade, e ele quer ser ali um herdeiro, desse voto bolsonarista, e aí para poder conquistar o Sul-Sudeste, uma vez que o Norte e o Nordeste, todas as eleições se demonstram sempre acompanhando o atual presidente Lula. E aí, na fala dele, quando ele faz essa colocação de que o Norte e o Nordeste têm benefícios e os estados do Sul e Sudeste precisam se unir contra isso, ele esquece de fatos muito recentes, como, por exemplo, quando o estado dele, de Minas Gerais, quebrou lá ainda no ano de 2017 e 2018, que não conseguia nem pagar funcionário público, quem pagou essa conta foi a União. E a União, o governo federal, ele junta tributos de todo o país. Ou seja, o estado do Amazonas conseguiu pagar a conta, por exemplo, do estado de Minas Gerais. Isso é muito recente, isso foi logo quando ele assumiu ainda em 2019. Eu lembro até que ele fez uma declaração em campanha, e cumpriu, dizendo que ele não receberia o salário dele até que os funcionários públicos do estado de Minas Gerais recebessem em dias. Ou seja, quem pagou essa conta foi o estado do Amazonas. Então, esse é um discurso aí, como você falou, que divide o país, Isso é muito ruim, principalmente quando a gente discute, por exemplo, essa questão política, de ideologia política, e acaba que a gente deixa de enfrentar quais são os verdadeiros problemas do país. Então, assim, hoje eu vejo que a economia do Brasil começa a se fortalecer, a atuação da Câmara Federal, do Congresso Nacional como um todo, nas pautas da economia tem fortalecido a economia do Brasil, e a gente caminha para que a gente possa ter aí uma retomada do crescimento econômico do país, e esse tipo de discurso de ódio, de divisão de país, não é bom para o momento, e eu vejo assim como um total oportunismo político. A gente, inclusive, saiu de uma recente divisão política, na eleição em Lula e Bolsonaro, e agora, o senhor acabou de falar que é um momento de reconstrução, tem essa dificuldade, eu faço essa avaliação. Sim. Porque em Parintins, por exemplo, o senhor esteve lá, o governador Wilson Lima esteve lá, e vocês dois estavam no palanque do presidente Jair Bolsonaro no ano passado, E agora, me pareceu, não sei se foi uma impressão minha, que o senhor esteve mais à vontade lá no palanque do presidente Lula, lá no evento. É uma impressão equivocada ou é isso mesmo? Não, sempre tive muita vontade, porque na campanha de 2022, Felipe, eu não fiz campanha para presidente da República. Eu era candidato a deputado federal, a campanha que eu fiz, além da minha, claro, de deputado federal, foi para governo. Em nenhum momento eu tomei posição referente a se eu era Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, até porque o meu entendimento é que a gente foi levado a viver uma obsessão ideológica de quem era de direita ou quem era de esquerda. E eu particularmente acho que esse tipo de discussão não agrega muito para o que a gente precisa para o país. Como eu te falei, o que o Brasil precisa é que se fortaleça a nossa economia, o
que o Brasil precisa que a gente volte a gerar mais empregos, o que o Brasil precisa é que a gente possa tirar hoje mais de 30 milhões de brasileiros que infelizmente vivem ali na linha da pobreza, que não tem como fazer as 3 refeições diariamente. Então, assim, esses são os assuntos relevantes que a gente precisa enfrentar. Não discussão ideológica de quem é certo ou errado, de direita e de esquerda. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade hoje, por exemplo, de poder ter estado no palanque do presidente Lula em Parintins, que é o meu município, e foi feito lá uma inauguração de algo que é muito importante, né, que foi a interligação do município de Parintins ao Sistema Nacional de Energia Elétrica e o relançamento do programa Luz para Todos, que ajudou muito, né, o interior do Brasil, como todo o estado do Amazonas foi muito beneficiado, né, com esse programa. Então eu tenho essa leveza, essa tranquilidade de poder estar no palanque do presidente Lula. O senhor falou em pobreza agora há pouco, e ainda falando sobre a questão da fala do governador de Minas Gerais, o governador Wilson Lima, ao criticar a declaração do Zema, ele disse que a pobreza se concentra no norte e no nordeste. O senhor concorda com essa declaração? Sim, inclusive são dados oficiais, né? A grande parte da população que vive nessa linha da pobreza se concentra nos estados do norte e do nordeste. E aí tem vários motivos para isso. Tem a questão da pouca falta de oportunidade, a pouca falta de geração de emprego, né, de políticas públicas para desenvolver, uma vez que nós estamos em regiões muito afastadas. E aí a gente pode dar o exemplo aqui do nosso estado do Amazonas. Mais de 80% da economia do Amazonas, do PIB do Amazonas, se concentra na capital, na cidade de Manaus. Né? E os outros municípios, os outros 61 municípios do interior, têm nenhuma, alguns nenhuma e outros poucas oportunidades de geração de emprego. Então acaba que esses municípios dependem apenas dos repasses estaduais e federais, né, para que possam fazer políticas públicas, e esse cobertor ele é curto, né, que você cobre o pé e descobre a cabeça, e aí precisa da ajuda dos parlamentares, como por exemplo na destinação das emendas. Então assim, essa desigualdade, né, de oportunidades da capital para o interior, é o caso que acontece no estado do Amazonas, se reflete em vários outros estados, principalmente do norte e do nordeste. E aí é claro que, obviamente, a gente tem aí a maior parcela da população pobre nesses estados. Mas, independente disso, somos brasileiros e precisamos ser olhados como brasileiros e precisamos ter apoio do governo federal, claro, para que a gente possa ajudar, né, esses estados. E o Brasil ele não precisa ter divisão. Né? O Brasil é um país só, o Brasil é um país gigante que tem um território territorial imenso, um dos maiores do mundo. Nós temos as nossas riquezas e elas precisam ser divididas por todos os brasileiros. Deputado, ao que parece, o Zema, ele critica a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional para esses estados, né, do Norte e Nordeste. Mas no texto aprovado lá na Câmara não diz se esse dinheiro, se o fundo vai ser para esses estados. O senhor poderia explicar a concepção desse fundo, se ele vai incluir o Sul e o Sudeste, como é que vai ser? O FDR, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, que foi incluído dentro do texto da reforma tributária aprovada na Câmara Federal, ele é um fundo para todo o Brasil. E o que ele visa, esse Fundo de Desenvolvimento Regional? Hoje existe o imposto, por exemplo, o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Né? Tanto os estados como municípios, por ele ser o dono, digamos assim, desses impostos, eles podem fazer, através deles, benefícios para que ele possa atrair, por exemplo, empresas. O estado do Amazonas mesmo, ele consegue, através do ICMS, como por exemplo, da isenção da querosene da aviação, ou seja, para a aviação regional, para que algumas empresas aéreas possam operar em municípios do interior. Uma vez com a unificação dos impostos, os estados e também os municípios não vão ter mais essa autonomia de poder fazer, por exemplo, incentivos através desses impostos para atuação, como por exemplo eu estou te citando dessa questão da querosene da aviação. Então o Fundo de Desenvolvimento Regional vai servir para que os estados e municípios, por exemplo, possam ter, através desses recursos que vão ser gerados através do fundo, poder fazer ou investimentos no desenvolvimento dos seus estados e municípios, ou poder fazer também incentivar certas produções, incentivar certos setores da economia de serviço, de comércio, que são importantes para os seus estados. E os estados da região Sul e Sudeste, obviamente, também serão atendidos
com esses recursos do fundo. Então, assim, não tem diferença disso. O que tem de diferente, que isso foi uma vitória do Estado do Amazonas, foi conseguir incluir dentro da PEC um fundo para o Estado do Amazonas, para que a gente possa também fazer os investimentos necessários para o desenvolvimento do Estado do Amazonas e também para que a gente possa compensar as perdas de arrecadação, uma vez que o Estado do Amazonas, dentre os 27 estados da federação, será o estado que terá mais perda de arrecadação por conta da unificação dos impostos, porque o nosso estado, ele é um estado produtor, né? Nós somos, por conta da nossa indústria, da nossa Zona Franca, a gente produz muito, mas consome pouco, né? E com a mudança na reforma tributária, os impostos eles passarão a ser arrecadados na origem, no destino, não mais na origem como acontece hoje. Ou seja, como o Estado do Amazonas ele leva para o resto do Brasil e até para outros países 90% do que produz, a gente vai perder em arrecadação e esse fundo visa fazer com que o Estado do Amazonas possa compensar essas perdas de arrecadação, uma vez da mudança da apuração do imposto na origem, no destino, não mais na origem. Esse aí é o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas, né? Exatamente. O senhor que participou das discussões no grupo de trabalho, a criação desse fundo foi discutida no grupo de trabalho e se teve ali resistência por parte desses estados? Assim, nós fizemos um trabalho, né? E aí esse trabalho ele vai lá no início ainda de quando o presidente Arthur Lira criou esse grupo de trabalho para poder discutir a reforma tributária. O que acontece? Aí eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui. Essa PEC, a PEC 45, que é a da reforma tributária, ela não é de agora, ela é já de alguns anos atrás, 2019. Ela foi apresentada em 2019 e começou a tramitar. Foi feita uma comissão especial para poder analisar a PEC 45 dentro da Câmara Federal, que obedeceu o rito regimental, 40 sessões, a participação muito maior de parlamentares, tinha um número de mais de 40 parlamentares de diversos partidos e regiões para poder discutir. Isso foi amplamente discutido. Só que, quando chegou no ano de 2022, que era um ano de eleição, o relatório final não foi aprovado dentro da comissão. E aí parou por conta da eleição. Quando foi nesse ano, o presidente Arthur Lira resolveu criar um grupo de trabalho para poder revisitar tudo o que a comissão tinha feito e para oportunizar os novos parlamentares que assumiram a partir do dia 1º de fevereiro de 2023 sobre esse tema, essa discussão da reforma tributária. Um grupo de trabalho é formado por 13 deputados. E aí a bancada do Amazonas conseguiu se articular dentro dos seus partidos, porque a indicação é dos partidos para poder compor esse grupo de trabalho, para que a gente pudesse ter o maior número de parlamentares do Amazonas dentro da reforma, do grupo de trabalho, da reforma tributária, para que a gente pudesse fortalecer o Estado do Amazonas, principalmente por conta da questão da Zona Franca. Então eu me articulei dentro do meu partido União Brasil para ser indicado e fui. O deputado Sidney Leite se articulou dentro do partido dele, o PSD, para ser indicado e foi. E o deputado Adail Filho também dentro do Republicanos e foi indicado. Ou seja, dos 13 parlamentares que compõem o grupo de trabalho, nós tínhamos 3 do Amazonas. E a partir daí a gente começou a fazer um trabalho, tanto de convencimento e explicar para os colegas a importância que tem a Zona Franca de Manaus para o Amazonas e para o Brasil, assim como um trabalho também na mídia, porque a Zona Franca perde muito na guerra da comunicação, né, sobre a importância que ela tem para o Brasil. Tanto é que a gente foi, por várias vezes, inclusive pela imprensa nacional, por muitas vezes atacado por conta desses benefícios que eram dados ao Estado do Amazonas para poder manter a Zona Franca. E aí a gente conseguiu trazer tanto o coordenador como o relator e alguns membros do grupo de trabalho aqui no Estado do Amazonas para poder conhecer a Zona Franca. A gente fez essa visita ainda no mês de março. Então, assim, foi todo um trabalho de convencimento para poder mostrar a importância. E aí a gente conseguiu ter aí a unanimidade praticamente dentro do grupo de trabalho para que a gente tinha que atender essa pauta Zona Franca de Manaus dentro da reforma tributária. E claro que a questão do fundo também foi algo discutido, uma vez que a PEC 45, no caso a reforma tributária, ela vai igualar o que já está na Constituição referente à questão dos incentivos da Zona Franca de Manaus dentro da Constituição, que é até o ano de 2073. E depois se encerra. Então a gente precisa também ter um trabalho, e esse trabalho passa também por investimentos, para que a gente possa diversificar a nossa matriz econômica, que a gente possa
fazer desenvolver que outras matrizes econômicas sejam desenvolvidas no estado do Amazonas, para que a gente não fique dependendo apenas da Zona Franca. A Zona Franca de Manaus ela é importantíssima e ela deve continuar e vai continuar, mas a gente pode, ao longo desses 50 anos, mudar ter outras matrizes econômicas para que a gente não fique dependendo apenas desse modelo. Isso foi negociado dentro do grupo de trabalho, isso foi negociado junto com o governo federal, inclusive com o ministro Haddad, que é o ministro da Economia, da Fazenda, que foi quem já no final tomou as rédeas das negociações da aprovação da reforma tributária, e também com os membros do Colégio de Líderes, para que a gente pudesse levar essa proposta, e ela foi aprovada. Olha só, aqui vou reproduzir aqui um texto que fala sobre o Fundo Específico do Amazonas, que diz o seguinte: a União poderá aportar recursos adicionais ao fundo, de que trata o parágrafo 2º, em contrapartida à redução de benefícios previstos no CAPT, mediante acordo com o Estado do Amazonas. Como é que isso vai funcionar na prática? É porque dentro da reforma, até o ano nós temos aí mais de 10 anos, até o ano de 2032, nós teremos zerado a questão, vai ser extinto o IPI, que é o imposto que mais atrai as indústrias aqui para a Zona Franca de Manaus. Então, assim, por exemplo, a extinção do IPI, é isso que ele se refere a esse texto, que é o fim dos incentivos fiscais. Então, assim, o fundo ele vai dar, isso como eu te falei, assim como no FDR, vai dar recursos para que o Estado do Amazonas possa continuar dando incentivos para que as empresas possam vir aqui para o Estado do Amazonas. Esses incentivos deixam de ser fiscais e passam a ser financeiros, e também que possa ser investido na diversificação da matriz econômica, como, por exemplo, investimento na questão do turismo, na questão da mineração, na questão do gás natural, que o Estado do Amazonas tem um grande potencial nisso, para que a gente possa, ao longo desses 50 anos, diversificar a nossa matriz econômica. Eu queria perguntar ao senhor também em relação ali aos benefícios para o Amazonas que estão previstos. Aliás, só está uma previsão nesse texto, não diz concretamente que vai haver isso. Diz que vai ser aprovado em projeto de lei complementar. Por que não se incluiu logo nesse texto que foi aprovado na Câmara? O que acontece? É importante a gente também revisitar o passado um pouco. A Zona Franca de Manaus, benefícios para a Zona Franca de Manaus, tratamento diferenciado da Zona Franca de Manaus, eles já estavam na Constituição. Lá no ano de 2015, a então presidente da República, Dilma Rousseff, ela assinou uma PEC que tornava a Zona Franca de Manaus, os benefícios da Zona Franca de Manaus fossem estendidos até o ano de 2073. Então, sim, nós já temos dentro da Constituição essa previsão legal que a Zona Franca de Manaus terá um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado pode ser através de incentivos fiscais, pode ser através de aporte financeiro, enfim, tem várias formas de poder fazer esse tratamento diferenciado para que a Zona Franca de Manaus tenha esse, digamos assim, esse incentivo, esse privilégio para que as empresas, as indústrias continuem instaladas aqui. E o que a gente, depois de muitas conversas, foram diversas, não foi uma, nem duas, nem três, foram diversas reuniões que nós tivemos com os técnicos da Cefaz, com técnicos da Receita Federal, com o setor produtivo aqui do Estado do Amazonas, para que a gente pudesse chegar a um texto que fosse nos atender, que fosse nos beneficiar. Então, assim, nós escolhemos o melhor caminho que foi sugerido pelos técnicos, foi porque a gente mantesse, só relembrando o que já está na Constituição, e as demais, a forma como será feito esse tratamento diferenciado, vá para a lei complementar. Até porque você não pode deixar muito específico dentro da Constituição. Você tem que remeter muitas, e a reforma tributária tem diversos, não é apenas o que trata da Zona Franca, diversos outros temas, como por exemplo a questão do cashback, o próprio FDR, o Fundo de Desenvolvimento Regional, será levado, a alíquota será levado para a lei complementar, para que a gente possa ter tempo de poder, com estudos inclusive de valores, de recursos que são hoje incentivados e o que a gente precisa ter a longo prazo para o futuro, para que possa ser levada a lei complementar. E o presidente Arthur Lira, que eu faço uma referência aqui, que desde a primeira reunião que a bancada da Amazonas teve com ele, ainda quando ele era candidato à reeleição
a presidente se comprometeu com a nossa Zona Franca e tem cumprido com a bancada do Amazonas, de que as leis complementares da reforma tributária serão votadas todas em conjunto. Ou seja, a gente vai garantir ao que cabe a nós, que é o fundo, e que são a questão da forma que será incentivado, continuar sendo incentivado a indústria do Amazonas, será votado em lei complementar em conjunto com as outras que deverão ser aprovadas também na Câmara Federal. Então a luta continua, né? Ainda tem essa luta ela é constante, né? Ela sempre foi constante, né? Mas o que conforta hoje é que nós temos um governo que entende as necessidades do Amazonas e desde o princípio se comprometeu e tem cumprido a palavra de que a gente vai ter um tratamento diferenciado dentro da reforma tributária por conta da nossa Zona Franca de Manaus, dos empregos que são gerados aqui e principalmente a contrapartida que a gente consegue dar através dos empregos da indústria, que é a preservação da nossa floresta em pé. Ok, eu vou passar agora aqui para um próximo tema, que é em relação a duas emendas que o senhor apresentou aí sobre na CPI da manipulação de resultados de futebol, que visa aí a inibir, né, essa manipulação de resultados. O senhor pode falar mais um pouco sobre essas duas emendas? Então, além do grupo de trabalho, eu também estou compondo a CPI da manipulação de resultados esportivos, né, indicado pelo meu partido, pela União Brasil. Eu faço parte dessa CPI e esse é um tema que foi muito discutido, né, ali principalmente depois de março, abril, por conta de que tornou-se público a questão da manipulação desses jogos de apostas esportivos. Isso é muito prejudicial para o esporte brasileiro, principalmente para o futebol, né, que é a grande paixão do brasileiro. Isso começou a ter um movimento que se tornaria muito perigoso, né, da questão das manipulações. E aí a gente, dentro do que a gente conseguiu, dentro da CPI, já conseguiu apurar, né, e ela nós estamos na fase de ouvir, né, pessoas que estão sendo convocadas, pessoas que participaram do estado de Goiás, inclusive teve uma ação do Ministério Público contra isso. Eu apresentei duas propostas, e a principal delas, uma é para regulamentar, mas a principal delas é no sentido de que, primeiro, os times que participam das apostas nesses sites, que eles são, no caso, teriam a prerrogativa de autorizar a participar ou não, né, dessas apostas, no caso, né, e também para que essas apostas passam a ser em cima apenas de resultado. Porque hoje, por exemplo, a pessoa pode chegar lá e apostar que no primeiro minuto vai ter um escanteio para o time B, por exemplo. E aí o que acontecia na manipulação do que a gente ouviu desses resultados era simplesmente isso, né? Um aliciador chegava com um jogador e falava: olha, eu vou te dar 50 mil reais para que tu pegue 2 cartões amarelos no jogo. Né? E aí assim, eles atacavam muito desses jogadores, obviamente, de times pequenos, que têm um salário mais baixo, né? Pessoas ali, jovens que estavam ainda ali no início da sua profissão, ou seja, que não são tão bem remunerados, e aí eles passavam, através dessas promessas, a manipular esse tipo de resultado. Né? Então, assim, o que a nossa proposta visa é que as apostas sejam baseadas apenas em resultados, não mais em cartão amarelo, escanteio, falta, cobrança de lateral, que aí hoje é livre, e aí isso fica muito propício para a questão da manipulação de resultados. E também esse outro que eu acho muito importante, que é que os times tenham que autorizar para poder fazer parte das apostas. Por exemplo, se um time não autorizar, não autoriza a fazer parte de aposta, obviamente ele não vai ter tá passivo de poder, dentro, algum jogador do seu time, por exemplo, participar de uma proposta dessa de manipular resultado. O senhor propôs no âmbito da CPI, né? Como é que vai acontecer a partir de agora? Os deputados da CPI devem votar? Como é que acontece isso? O que acontece hoje, nós ainda na CPI, nós estamos ainda na parte ainda de ouvir, né, testemunhas ou convocados, né, para que possa o relator, o deputado Felipe Carreiras, possa ali fazer o seu relatório final. E óbvio que no decorrer da CPI, vários deputados vêm apresentando propostas. E aí, ao final dela, com o relatório do relator, será entregue também projetos de leis em conjunto para que a gente possa ter, principalmente, a questão da regulamentação, uma vez que o governo federal
já fez uma MP para regularizar esses jogos de aposta no Brasil, e obviamente terá que ser remetido ao Congresso Nacional para ser aprovado, uma vez que é uma medida provisória, e aí já serem incluídos as diversas propostas de deputados que fazem parte da CPI, como de outros deputados também da Câmara. Eu acho que vai ser aprovada? Que vai ser fácil de ser aprovada? Assim, existe um movimento muito grande para que esses jogos sejam regulamentados, né? Principalmente porque não tem a questão da manipulação dos resultados, que isso é temerário, mas também porque esses jogos hoje eles não são regulamentados e, consequentemente, eles não arrecadam. Existem várias lá, a gente já teve oportunidade de poder ouvir vários depoimentos, inclusive já foram convocados, inclusive donos de site de aposta, de que a maioria desses sites não são no Brasil, eles ficam em outros países. Tem muitos sites que não pagam, né, os prêmios, né, dos vencedores, e o principal, não deixa nenhum tipo de arrecadação, uma vez que isso, eu posso dizer que já está na casa de bilhão do que esse site de aposta arrecada, e como não tem regulamentação, não tem também arrecadação. Como é que o senhor classifica, se fosse escolher uma palavra para identificar esse cenário que hoje a CPI vê dessas apostas aí? O senhor falou de sites de outros países. Como é que o senhor classifica esse cenário? Hoje é uma tremenda bagunça hoje que tem referente à questão desses sites de apostas. Como eu estou te falando, a grande maioria deles não se encontra no Brasil, e tem vários relatos de pessoas que ganham e não conseguem receber, né, os prêmios, porque a pessoa, para apostar, obviamente ela paga, né? Ela aposta ali R$10, R$50, R$1.000, R$10.000, né? Depende do apostador, em busca de um prêmio, né? E aí tem pessoas que botam e não conseguem receber, né? E também o governo brasileiro, no caso, não arrecada com isso. Isso movimenta hoje, não apenas no Brasil, mas no mundo, muito dinheiro, e vários outros países hoje é regulamentado, e essas empresas de apostas, esses sites de apostas, eles pagam, eles arrecadam, né, para a União, e no Brasil isso não acontece, ou seja, é uma grande bagunça, precisa ser regulamentado. O governo federal já fez uma MP para regulamentar, como eu estou te falando, e isso, quando for para a Câmara para poder ser aprovada essa MP, vai ter, com toda certeza, assim como eu apresentei, vários outros deputados apresentaram também proposta, para que a gente possa ter uma regulamentação de jogos de aposta no Brasil. Ok, eu também queria falar sobre um assunto em relação às emendas para o Amazonas FC. O senhor destinou emenda para o Amazonas FC? Na verdade, eu recebi, assim como todos os deputados, o que acontece na Assembleia, na Câmara Federal, time de futebol, associação, instituto, ONG, assim como prefeituras, cada um apresenta para os gabinetes de deputados, no caso estou falando aqui especificamente da Assembleia, pedidos de emendas parlamentares. E aí o parlamentar avalia quais as emendas que ele vai destinar. Eu sempre, através das minhas emendas, incentivei a questão do esporte. E eu recebi um pedido do time do Amazonas para destinar uma emenda parlamentar para um projeto social de esporte de base, né, para a base, né, no caso de futebol. E eu fui e destinei uma emenda, né? Só que assim, eu não sei qual outro deputado também destinou a mesma emenda. Como eu estou te falando, o pedido é feito coletivo, não é feito para o gabinete do Saulo, ou da Maria, do José, do Raimundo, é feito para todos os gabinetes, eu destinei, né? E quando se tornou público, né, que tinha sido, outros deputados tinham também destinado emenda para o mesmo, inclusive para o mesmo projeto, uma vez que essa emenda minha não estava nem empenhada ainda, o que eu resolvi fazer? Como já tinha muito, eu particularmente achei um valor muito grande para um time de futebol. Eu achava que tinha sido para vários outros, mas não, era apenas para um. Então eu resolvi tirar essa emenda, eu retirei, e eu destinei a emenda diretamente para a Fundação de Alto Rendimento, que é o equivalente aqui no estado do Amazonas à Secretaria de Esporte, para que ela pudesse, a própria FAA, pudesse fazer ali esse trabalho de fazer investimento no esporte de categoria de base, do futebol. Você considerou estranha essa destinação de várias emendas para esse clube? Não, na verdade o que eu estou te falando, eu não acho como estranha. Né? Como eu estou te falando, o que acontece? Tanto o time de futebol como a Associação Instituto e ONG, eles pedem de todos os deputados. E o mesmo projeto é apresentado. Só que eu não converso, por exemplo, o Felipe é deputado e o Saulo é deputado. Quando eu destino a minha emenda, eu não pergunto, Felipe, tu destinou a emenda para... Não tem isso, a gente só sabe de quando a emenda dos outros deputados, a gente sabe somente no outro ano, porque a emenda
de 2023, ela foi destinada em outubro de 2022. E a gente só sabe qual os outros deputados destinaram emenda no ano de 2023, quando essas emendas começam a ser executadas, né? Então, assim, eu só soube da emenda do Amazonas no outro ano. Naturalmente, os outros deputados da mesma forma. Então, a gente não conversa entre a gente para que eu destinei para o fulano A, B, C ou D. Então, assim, mas quando eu tomei conhecimento de que outros deputados tinham também destinado a emenda para o time e era para o mesmo projeto, eu resolvi tirar do time e deixar na própria secretaria, para que a própria secretaria pudesse fazer esse trabalho de desenvolvimento de esporte de base. Ok, deputado. Vamos falar agora sobre uma frente parlamentar que o senhor também propôs aí para discutir as questões da navegação. No ano passado aqui a gente publicou matérias sobre a atuação de piratas nos rios da Amazônia. Sindicatos, empresários reclamaram, né, da ausência do Estado nos rios e que estavam sendo alvos, né, desses ataques. Como é que vai atuar essa frente? Como é que, na verdade, que pé está essa frente? Como é que vai ser? Eu, em conjunto com o deputado Júnior Ferrari, que é deputado do Pará, apresentamos na Câmara a criação de uma frente parlamentar em defesa da navegação do interior. Essa frente ela foi aprovada, colheu as assinaturas, inclusive é uma frente mista, né, também em conjunto à Câmara e o Senado. E essa semana agora, na quarta-feira, no dia 9, ela será instalada, essa frente parlamentar. E o que nós vamos debater nessa frente parlamentar? Todas as pautas da navegação do interior, que tem muito a ver com a nossa região, principalmente a Amazônia, né? E aí, assim, a navegação, no caso, o transporte por navegação é o maior transporte do estado do Amazonas. Por ano, o estado do Amazonas leva e traz, né, os barcos, as lanchas, mais de 2 milhões de passageiros, né? A gente que é daqui sabe que as nossas estradas são os nossos rios e nós temos muito problema na navegação do interior. Assim como o estado do Amazonas, o estado do Pará, o estado do Acre, o estado de Roraima, de Rondônia, né? Os estados que compõem principalmente a região norte, nós temos muitos problemas com a navegação do interior. Entre eles aqui eu posso te citar, como você acabou de falar, a questão da segurança dos rios. Hoje, Felipe, é extremamente perigoso. Algumas regiões, a navegação por conta dos assaltos que acontecem nos rios, tanto de barcos, né, de pessoas, como também de transporte de mercadorias, de derivado de petróleo, de combustível, que é levado para o interior. Hoje tem várias quadrilhas nos rios do nosso interior que fazem assalto a essas embarcações e nós vamos discutir sobre isso. Nós vamos discutir também sobre a segurança da navegação em si, né, dos barcos que levam aí milhares de passageiros, como te relatei aqui, mais de 2 milhões no estado do Amazonas, e nós temos todos os anos vários acidentes com embarcações, inclusive com vítimas fatais, pessoas que morrem nesses acidentes de navegação. A questão do fomento à navegação, porque hoje uma empresa, por exemplo, que faz um transporte de cabotagem, que é de mercadoria, ou até mesmo de derivado de petróleo, ela consegue facilmente, através, claro, dos contratos que ela tem e do seu próprio patrimônio, fazer financiamentos, tanto no BASA, no FNO, no Banco do Brasil, no Bradesco, enfim, nos bancos, para poder fazer um financiamento da construção de uma balsa no rebacador. Mas os navios, no caso que transportam passageiros, eles têm dificuldade, né? Então, assim, isso também a gente vai enfrentar. Outra questão que é também muito falada, principalmente pelas empresas, é a questão da desmilitarização da navegação, né? Hoje, quem faz toda essa parte de despacho de embarcação é a Marinha do Brasil, que, claro, tem um relevante trabalho para a região norte, né, para a Amazônia como um todo, mas hoje ela sofre com a falta de investimento em tecnologia, até mesmo em pessoal, né, de pessoas para poder fazer esse despacho. E aí eu já vi vários relatos de empresas de navegação, por exemplo, uma empresa que carrega uma balsa de gasolina, por exemplo, para fazer um transporte para o interior, para levar combustível para abastecer os geradores, né? A gente sabe que no nosso interior a grande maioria das usinas são de geradores, que são através de combustível, e a empresa vai e carrega a sua balsa, lá tem mais de 10 milhões em produto dentro da balsa, e numa sexta-feira, 1h da tarde, quando ele chega para fazer o despacho, a Marinha já fechou. E aí essa balsa tem que passar lá o resto de sexta-feira, o sábado e o domingo todinho para só ter o despacho na segunda-feira. Ou seja,
Isso é um ponto também que a gente vai discutir para que, através de várias discussões dentro dessa frente parlamentar, possam surgir projetos de leis para que a gente possa trazer essa melhoria da qualidade da navegação no interior, e se a gente melhorar a navegação do interior, a gente vai melhorar a vida do cidadão, principalmente que mora no interior e que usa o tipo de transporte fluvial aqui no Amazonas e na Amazônia. Já se fala sobre a criação da polícia hidroviária, né, que seria uma polícia ali que seria abastecida pelo governo federal. Isso é possível de se fazer, considerando as dimensões amazônicas do estado e da região? Eu vejo assim como possível. É possível de se fazer sim, precisa ter vontade política. O que acontece hoje? Infelizmente, a Polícia Militar não consegue fazer, e não é atribuição dela fazer essa segurança nos rios. A Polícia Militar, tanto com a Polícia Civil, no caso do estado do Amazonas, não consegue atuar na prevenção. Ela só atua já quando já o fato ocorrido, quando tem um assalto numa embarcação. Nós tivemos até casos já de mortes, através desse tipo de violência que acontece nos rios. A Polícia Federal também não tem, no caso contingente, até pessoas para poder trabalhar nessa questão da prevenção. Então, essa é uma discussão que ela já existe dentro do Congresso Nacional, inclusive isso já foi debatido até com o ministro de Justiça, que é o ministro Flávio Dino, para que a gente possa, e aí a frente parlamentar ela vai atacar muito isso também, gerar, provocar essas discussões, junto à Câmara e o Senado, que é uma comissão mista, uma frente parlamentar mista, para que a gente possa discutir e tirar do papel a criação de uma polícia hidroviária que vai fazer esse trabalho de prevenção nos rios e que seja, claro, uma polícia financiada, bancada do governo federal, que é quem tem a maioria dos recursos, para que a gente possa levar essa segurança. E você imagine só, o estado do Amazonas ele é um corredor da droga, que vem tanto do Peru como da Colômbia. E isso passa pelos rios. E essa violência que aumentou dentro dos rios da Amazônia e do Amazonas principalmente, tem a ver também com a questão do tráfico, desse transporte de droga que acontece no rio da Amazônia, que entra lá em cima, tanto no Rio Negro como no rio Solimões, para vir para Manaus, para ir para o resto do Brasil. Então, assim, se a gente conseguir ter essa polícia hidroviária, a gente leva a segurança dos rios e, com toda certeza, nós também iremos atacar muito a questão do tráfico de drogas. Seria ao estilo da base Arpão, por exemplo, lá em Coari? A base Arpão, ela tem demonstrado ser muito efetiva, só que ela atua numa área isolada, Hoje ela está ali no Rio Solimões, só que, como eu te falei, nós temos outros rios que também tem essa questão de que seja corredor de drogas, como, por exemplo, o Rio Negro. Então, o ideal é que a gente pudesse ter um exemplo de uma base Arpão em todos os rios da Amazônia, que tenha também esse serviço de prevenção, que possa ele ter a sensação de segurança, ter polícia nos rios, para que a gente possa diminuir essa criminalidade que hoje tem nos rios do Amazonas. Deputado, a gente já está chegando aqui ao final da entrevista, mas vou questionar o senhor sobre a questão de protagonismo. A gente até estava falando no início da entrevista, sobre a fala do governador Romeu Zema, Sim. Ele falando que eles estavam atrás de um protagonismo político, inclusive se inspiraram nos estados do Norte e Nordeste, que construíram um consórcio. O senhor acha que hoje o Amazonas está tendo esse protagonismo lá no Congresso Nacional? Olha, a bancada do Amazonas é uma bancada pequena, sempre foi uma bancada pequena de 11 integrantes, 8 deputados federais e 3 senadores, mas nas discussões, nas pautas do Congresso Nacional, ela sempre foi uma bancada gigante. Nós tivemos aí um passado de grandes parlamentares do estado do Amazonas que sempre tiveram muito protagonismo na Câmara Federal e também no Senado Federal. E a gente continua buscando ser uma bancada aguerrida, uma bancada que luta pelos interesses do Amazonas e que faz parte das discussões das pautas nacionais. Então a gente tem trabalhado muito para que o Amazonas possa manter esse protagonismo, que esse protagonismo não é importante para o deputado ou para o senador. Esse protagonismo é importante para o estado do Amazonas, porque aí a gente consegue, através desse protagonismo, trazer os benefícios que o estado do Amazonas precisa. E aí, através dessas discussões, como por exemplo a questão da reforma tributária, consegue trazer os benefícios através das emendas parlamentares, uma vez
que os nossos municípios, principalmente do interior, como eu te relatei no início, têm um cobertor curto, né? O que esses municípios geram através de receitas dos repasses, tanto federais como estaduais, é pouco para as necessidades que esse município tem, então as emendas parlamentares ajudam muito com isso, né? E vamos dizer assim, esse protagonismo que a bancada federal do Amazonas tem, ajuda muito no estado do Amazonas, e assim a gente continua trabalhando nessa legislatura para que a gente possa manter esse protagonismo e o final de tudo seja o estado do Amazonas fortalecido, as nossas garantias, as nossas pautas continuem protegidas e o estado do Amazonas possa se desenvolver. Isso que é a nossa atuação e isso que é o nosso desejo. E ainda falando sobre protagonismo, no próximo ano a gente tem eleições municipais. O senhor é do União Brasil, né? O partido inclusive do governador Wilson Lima. Como é que está o protagonismo do União Brasil em relação a essa próxima eleição? Hoje o nosso partido União Brasil tem o governador do estado, o governador Wilson Lima, é do partido União Brasil. Temos 2 representantes da União Brasil no Amazonas, na Câmara, que sou eu, o deputado Fausto Junho. Nós temos 6 deputados estaduais na Assembleia Legislativa, outros vereadores na Câmara Municipal de Manaus, vários vereadores no interior, vários prefeitos e vereadores no interior. Ou seja, a União Brasil hoje é um partido muito grande no estado do Amazonas. Com toda certeza, por conta desse grande número de representantes do partido, o partido também naturalmente será protagonista nas eleições de 2024, né, que são as eleições municipais. Já tem todo um início de uma organização partidária, né, tem vários prefeitos que vieram para a União Brasil no ano de 2022 em apoio ao governador Wilson Lima, que naturalmente os que vão para a reeleição continuarão no Partido União Brasil e os que não estão mais de reeleição, mas naturalmente apoiarão seus candidatos, e a tendência é que a maioria deles venha para a União Brasil, e a eleição a gente sempre faz uma pensando em outra, né? Então a eleição de 2024 ela é a eleição que vai, vamos dizer assim, formar a base do Partido União Brasil, já olhando, né, a eleição de 2026. E eu, assim, além de deputado e parlamentar, eu gosto muito dessa questão de atuação partidária. Isso é uma coisa que eu sempre gostei muito e eu tento também colaborar com o partido com isso. Essa questão da organização, né, dos nomes importantes no interior, para que a gente possa, ao final de 2024, ter um resultado muito positivo do União Brasil fazer um grande número de vereadores e também um grande número de prefeitos e vice-prefeitos. E considerando essa grandeza do partido, é possível que aqui em Manaus haja um candidato ao cargo de prefeito do União Brasil? Olha, eu acho que isso ainda está na base de construção, né? Eu vejo que o governador Wilson Lima tem um alinhamento com o prefeito de Manaus, o prefeito Davi Almeida. Acredito que o prefeito Davi Almeida continue no seu partido no Avante, né, que é um partido, em proporção de bancada, é um partido pequeno, ou seja, é um partido que tem um pouco tempo de TV, né, e também tem poucos recursos de fundo eleitoral e partidário. Então, naturalmente, o prefeito Davi ficando no Avante, ele vai precisar ter composições de partidos que vai agregar tanto tempo de TV como a questão do fundo partidário e fundo eleitoral. E União Brasil, pelo tamanho que tem, né, pela representatividade que tem, tempo de TV, fundo partidário, fundo eleitoral e por ser o partido do governador, com toda certeza será um dos partidos, acredito que seja um dos partidos que vão compor, né, a base do prefeito Davi. Eu acho difícil União Brasil ter, hoje, né? Eu acho difícil União Brasil ter candidato próprio à Prefeitura de Manaus, mas com toda certeza irá compor uma chapa que será vitoriosa na eleição de 2024. Ok, deputado, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite para conversar aqui sobre esses temas, né, sua atuação no Congresso Nacional, a bancada amazonense no Congresso Nacional, a questão da reforma tributária. Eu deixo aí um minuto para o senhor fazer suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade aqui do Amazonas Atual, obrigado, Felipe, pelo convite. Como eu disse no início também, é muito importante esse tipo de bate-papo, porque a gente acaba que atualiza a nossa atuação na Câmara Federal e a gente presta conta do nosso mandato, né? O mandato é do povo, é da população, não apenas dos eleitores que votaram em mim, mas hoje o mandato é do Amazonas, é da população do estado do Amazonas. E a gente tem se atuado muito, muito dedicado, né? Estudando muito, aprendendo todos os dias para que a gente possa fazer um excelente mandato na Câmara Federal. Os nossos canais de comunicação, Felipe, tanto nas redes sociais como também no gabinete, está sempre aberto
a receber sugestões de projetos de leis que serão importantes para a nossa população, indicação de emendas, principalmente para os municípios do interior, para que a gente possa ajudar no desenvolvimento e também de levar políticas públicas sérias voltadas ao desenvolvimento da população do estado do Amazonas. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite e me colocar sempre à disposição para que a gente possa atualizar aqui a população do nosso estado sobre a nossa atuação na Câmara Federal. É isso, essa entrevista você pode assistir novamente acessando o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook. Informações sobre os temas que a gente tratou aqui você confere também em amazonasatual.com.br. A gente fica por aqui e até a próxima.